Já diziam os Racionais, a multidão é um monstro sem rosto e coração. E é assim que começa a invisibilidade, a negação e o apagamento. No concreto e no aço do racismo, onde a desigualdade constrói narrativas coloniais, a família preta resiste. Não a família idealizada que cabe num comercial de TV ou até numa novela, mas a família real, aquela que luta para amar em um mundo que insiste em desumanizá-la. E o homem preto? Bom, ele não é o algoz que o sistema vende, nem a ausência que estereotipam. Ele é um pilar necessário, mas sufocado por gerações de silêncio. Como então equilibrar trabalho, cuidado e masculinidade, em uma sociedade que só espera a força bruta e nunca a vulnerabilidade? Como resgatar os laços que foram rompidos? Dezembro é o mês da família aqui no universo Parentalidade Preta, o Parentaverso, e a gente não tá aqui para tapar buracos com utopias. Eu tô aqui para aprofundar as camadas do que foi rompido e entender a violência estrutural e encontrar caminhos de reconstrução. E eu disse caminhos de reconstrução. Esse é um espaço para homens pretos, mulheres pretas, pais, mães e filhos pensarem juntos como viver, como resistir e como amar. O Mergulho não é um programa de soluções fáceis. Aqui a gente vai descer juntos ao fundo das questões mais complexas e dolorosas, porque é lá que encontramos as chaves para a transformação e para o caminho de cura. E para isso a gente vai passar sempre pelos 8 pilares do Parentalidade Preta, com profissionais negros da psicologia, em conversas que não só inspiram, mas desafiam e restauram. Parte 4. Da fuga ao reencontro. Nesse episódio a gente vai explorar como a fuga, seja das narrativas impostas, dos estigmas e dos espaços de opressão, pode se transformar em encontro com a própria identidade e com a própria força. Partindo da percepção da fuga como uma estratégia de sobrevivência diante do racismo estrutural e dos desafios impostos às masculinidades negras, essa construção se desenvolve para refletir sobre o processo do retorno ao eu, à comunidade e ao amor próprio. Esse episódio analisa como homens negros lidam com as pressões externas e internas, buscando ressignificar suas experiências por meio de práticas terapêuticas, reconexão com suas raízes culturais e fortalecimento de laços afetivos. E esse reencontro não é apenas individual, mas também comunitário, apontando para o papel crucial da coletividade na cura e na reconstrução de masculinidades negras. A quarta parte do mergulho propõe e tenta desenvolver a seguinte pergunta: como transformar a fuga em um reencontro consigo mesmo e com a coletividade? E é nesse sentido, com a cabeça apontando para o futuro, que o Parentalidade Preta encerra o ano de 2024 com o retorno da série que traz de volta tudo que foi jogado para baixo do tapete. Nós vamos juntos ao fundo das nossas questões e lá, onde a claridade não chega, vamos levar luz a homens escuros. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa gravar esse episódio. E esse é o Mergulho. Sou um homem negro de pele não retinta, famoso pardo, à la Mano Brown, né? Tenho cabelos heredados, com locks de comprimento boca abaixo dos ombros. Agora estão presos, com um rabo de cavalo. Possuo uma barba bem baixinha, com um cavanhaque mais aparente. Estou de camisa verde escura, sem estampa. Ao meu fundo tem uma prateleira com alguns livros, HQs, uma planta jiboia caindo sobre ele. Quando eu vou me apresentar, eu sempre gosto de falar de onde eu venho primeiro. Eu acredito que isso já fala muito sobre mim. Eu sou baiano, sou do subúrbio ferroviário lá de Salvador, nascido e criado lá. E eu tô aqui no Triângulo Mineiro há uns 10 anos. Uma breve perspectiva de volta, de retorno, inclusive. Adoro música. Tudo que eu faço inclui música, desde blues, rock até samba, pagodão baiano, arrocha, muito Pablo, muito Silvano Salles, mas principalmente samba. Inclusive, na minha prática clínica, eu utilizo muito da música, muito da poesia. E eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo.
Hoje atuo somente na clínica, com atendimentos online, mas eu rodei bastantes instrumentos do SUS e do SUAS. Sempre articulei clínica com clínica particular, com outras funções, com outras instituições. Estive enquanto psicólogo no sistema socioeducativo daqui de Minas, então trabalhando com adolescentes e jovens em conflito com a lei, atuando mais especificamente com os que estavam em cumprimento de medida de internação. Em resumo, menor infrator. E cometeu algum ato infracional grave, chega até lá. E se formos falar desse perfil, desse jovem, de acordo com o levantamento do SINASE de 2023, que é o mais atual, eu acho, 61% são negros. Passei também pelo CAPS, no hospital psiquiátrico aqui da cidade. Esse perfil se repete. E na minha clínica também atendo majoritariamente pessoas negras. Acho que esse é o Diego. Um rapaz que acredita na potência do amor enquanto ato revolucionário, entre nós, pessoas negras. Sim. Que adora o mar, aprecia samba, poesia, uma bela cerveja gelada, quando possível. E é isso. Massa, beleza. Bom, vou chamar um intervalo aqui e a gente volta rapidinho. Sabe aquele sonho grandioso de impactar todo mundo? Pois é, ele começa com metas pequenas. Por exemplo, a nossa meta inicial de 500 apoiadores. E onde a gente está agora? Nos gloriosos 80. Palmas para essas pessoas que estão com a gente aqui, fazendo com que a gente consiga seguir e manter o Parentalidade Preta. Mas e você que está me ouvindo aí? Talvez tenha chegado a hora de virar esse jogo, né? Bom, Parentalidade Preta ele é mais do que um projeto, eu nem gosto dessa palavra, ele é uma iniciativa, ele é um movimento, ele não pode parar. Se você me escuta aqui, já sabe que tem um Parenta, que é aquele espaço meio etéreo e reflexivo, onde a gente viaja pelas nuances da parentalidade preta, no tempo, no espaço e na história. Tem o Resenha, que é uma mesa de bar falando sobre paternidade e sobre criação, onde a gente fala sobre as nossas histórias com os filhos. E, é claro, o Mergulho, que é esse programa que você está ouvindo aqui agora, que traz discussões profundas e sérias sobre questões que realmente importam. Cada programa tem o seu tom, a sua pegada, mas todos têm o mesmo propósito: transformar narrativas e acolher famílias para fortalecer a comunidade. Como você percebeu, no Mergulho a gente não vai ficar na superfície. Aqui a gente vai encarar de frente as questões mais densas e necessárias sobre masculinidade e parentalidade preta. É um espaço de análise, reflexão e transformação, onde cada episódio busca iluminar o que às vezes é deixado às sombras. E você sabe que manter esse espaço vivo exige compromisso. E é aqui que você entra para virar o jogo. Bom, com uma contribuição mensal que você pode manter ali durante algum tempo, com valor relativo a 2 bebidas, quaisquer que elas sejam, você pode ajudar isso aqui a chegar cada vez mais longe e os projetos melhorarem com qualidade de som, áudio e todo o universo que faz com que isso aqui funcione. O link você já sabe, se não souber, apoia.se/parenta. Lá você conhece mais da campanha e sabe como vai fazer pra gente virar esse jogo de vez. É só chegar lá, todas as instruções, tudo que você precisa saber sobre o Parentalidade Preta tá te esperando. E o caminho é o apoia.se/parenta. Queria muito te convidar para fazer parte dessa construção a partir de agora, para 2025, 26, 27 e por aí vai. A grande verdade é que sem esse suporte a gente vai acabar parando, porque os produtos e serviços vão ficando cada vez mais caros para que a gente possa aumentar cada vez mais o escopo do Parentalidade Preta. Então, com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já pode garantir que tudo isso continue e de pé, com a independência e o protagonismo e a continuidade que o Parentaverso merece. Então, se você chegou até aqui, porque algo realmente ressoa em você, e que tal apoiar? Vai lá no apoia.se/parenta, escolhe um plano que cabe no seu bolso e se compromete com a gente mensalmente, não por nós, mas pelas vozes que precisam ser ouvidas e pelas famílias que precisam ser fortalecidas. Eu preciso muito da sua ajuda e eu conto com a sua colaboração. apoia.se/parenta, lá você encontra tudo e eu te espero lá. E sem mais delongas, a gente vai para o 5º episódio da série Mergulho, aqui no Parentalidade Preta. O Brasil, com seu legado histórico de escravidão e racismo, continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. Nesse contexto, ser um homem negro é enfrentar desafios profundos, mas também carregar a força de histórias de resistência e transformação. Esse episódio propõe uma reflexão.
quem é o homem negro no Brasil hoje, como ele constrói a sua subjetividade e como podemos contribuir para ressignificar as masculinidades. O homem negro no Brasil é parte de uma população que representa a maioria do país. 56% dos brasileiros se identificam como pretos ou pardos, de acordo com o IBGE. No entanto, essa maioria numérica não traduz em igualdade de condições. Ele enfrenta barreiras históricas e sociais que limitam as suas oportunidades e moldam como ele é visto e como se percebe. O desemprego e a informalidade afetam desproporcionalmente os homens negros. Em 2021, 43% dos trabalhadores pretos estavam em empregos informais, enquanto para os trabalhadores brancos essa taxa era de 32%. Além disso, eles são frequentemente associados a estereótipos de criminalização e hipersexualização, que impactam diretamente a sua autoestima e sua percepção social. Esses são dados do G1. E fica a primeira pergunta para essa reflexão: como será que os homens negros são vistos no Brasil hoje? E é nesse ponto que o meu xará, o Diego, começa a construir comigo essa composição. E aí eu vou me apropriar, não tenho acho que nem como, não me apropriar de Fanon. Né? Se a gente for partir da máxima do Fanon, que o homem negro não é um homem. E a gente poderia terminar por aqui. Então a humanidade, o direito de ser homem, nunca foi totalmente entregue ao homem negro. No Brasil de hoje, o homem negro ele é descartável, cancelável com muita facilidade, invisível para alguns instrumentos ornamentais e muito visível para outros. Ele é completamente estereotipado, principalmente se partirmos na sua comparação com o homem branco, que tem o direito de amadurecer mais tardiamente. Muitos homens de 30 anos que são chamados de garotos, meninos, que ainda estão aprendendo. Enfim, são produzidos discursos referentes ao homem negro hoje e poucos deles são produzidos por homens negros. Eu gosto da definição de autonomia da Neuza Santos Souza, que é a capacidade de exercer um discurso sobre nós mesmos. O homem negro é um sujeito que é violentado constantemente. Em sua maioria, o que eu posso ver, inclusive na prática no nosso dia a dia, veste muitas máscaras, é solitário, disfarça essa solidão através de muitas outras coisas que talvez nem sejam tão saudáveis assim. Eu acho que o que conclui Neuza, desse saber-se negro, né, que é viver a experiência de ter sido massacrado em sua identidade, confundido em suas perspectivas, submetido a exigências, compelido a expectativas alienadas. Mas eu acho que, sobretudo, ela diz isso também, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. E eu acho que é isso que a gente faz, tenta fazer, né, arduamente. Esse resgate, várias contrapropostas do que é imposto ao homem negro. Mas se a gente for falar definição de homem negro hoje no Brasil, de uma maneira bem ampla, é esse sujeito aí. Infelizmente não tem como a gente não ter, eu odeio demais, usar um outro referencial para falar, né, da masculinidade negra, falar do homem negro, do homem preto. E você usou um contraponto que eu acho que é muito válido para isso, né? Esse ponto de amadurecimento, né? O homem branco tendo o direito de amadurecer depois. Então, desde muito cedo, eu acho que isso já acontece, né? O menino, eu vou colocar de uma maneira geral e genérica, né? O menino, ele é atraente porque ele é bobinho, então ele é um anjinho. Tô falando do menino branco. Ele é um anjinho, aí depois ele é um nerd, aí depois ele é o que tá ali meio bobo, então ele é bobinho e tal. E a gente, com certeza, não vê esses direitos sendo dados, né? E eu vou dizer que são direitos mesmo. Homens negros, né? O menino, ele já amadurece rápido, ele já tem que ser esperto, ele já tem que ser desenvolto. A gente já tem que também ter estratégias de defesa que são baseadas nisso, né? Na prontidão antecipada, né? Então, já tem que prestar atenção, já tem que se portar de tais maneiras, você não tem o direito de ser ingênuo, você tem que acordar para isso. E eu acho que esse é um bom ponto de distinção que entra muito naquela máxima que de vira e mexe eu repito também, né? De onde estão os homens negros, esses encontros brancos se desconstroem, e também quando eles se constroem, né? O que a gente está fazendo enquanto todo mundo tem a licença poética de ser bobo, de não prestar atenção, de ser alienado, né? De viver no mundo da lua. Dessa infância até prolongada, né? Da qual homens negros praticamente não têm direito, né? Se, tipo, até pegar o paralelo ali com a diminuição da maioridade penal, a gente sabe onde vai esbarrar isso. Então,
acho que é muito importante a gente fazer essa linha de distinção, porque parte de um parâmetro, parte de um local, parte de um ponto de partida. Ó, não temos como dizer que somos iguais já, porque a gente começa assim, né? Não sei se faz sentido para você. Sim, sim, com certeza. Principalmente quando isso parte de um incômodo meu também, sobre essa popularização das rodas de masculinidades, sabe? Quando a gente vai pensar em negro, eu sempre tento pensar também, não tem como deixar essas rodas de masculinidade de lado. Que vamos popularizar ali de 2015 para frente, se não estiver errado, onde tem homens brancos se reunindo. Quando a gente fala de rodas de masculinidades, a primeira ideia que eu tinha era isso, cara, é um monte de homem branco reunido falando sobre o direito deles de usar saia e o incômodo de fazer a barba, sabe? Sim. E eu falo, pô, eu não me vejo nisso, cara. Minhas questões são, tem um genocídio em curso aqui, eu não me encaixo nesses caras, sabe? Sim. E aí, parte desse incômodo, eu acho que esse trabalho de masculinidade também, e se a gente for falar sobre homens negros, né, sobre essa definição de homem negro, é esse homem desajustado. Então, a definição de homem que tem, pô, eu meio que não tô nisso aqui, cara. Não eu tem não tô como, nesse menino que eu posso ser criança quando era criança, né? Eu não posso ser jovem, pô, eu não posso pensar em, olha, eu vou, ensino fundamental, tá chegando meu ensino médio, o que é que eu vou fazer de curso, sabe? Muitas vezes, isso é um debate que a gente pode até puxar sobre evasão escolar, né? Sim. Os homens negros, eles estão, em sua maioria, preocupados em trabalhar, cara. Pô, eu vou estudar pra quê? Daqui a 5 anos eu vou ser doutor, vou ser alguma coisa, daqui a 10 anos eu vou tentar ter uma vida digna. Eu preciso disso agora. Eu preciso disso agora e eu tenho que amadurecer pra isso, sabe? Sim, de fato. Então, é um ser humano desajustado hoje. É, verdade. E eu acho que você trouxe ali um ponto interessante, né? Dessa questão de roda de masculinidade, porque eu acho que pra mim é bem isso mesmo, né? Tá, vamos lá, porque o meu caminho foi esse, né? Antes do Parentalidade Preta foi procurando, eu acho que de todo mundo acaba sendo um pouco parecido, né? Você entra essa questão de questionamento de masculinidade. Ah, beleza, eu preciso entender aqui, até porque vem uma demanda, a gente vai começando a entender os fatores que levam, né? Até socialização masculina, enfim. Várias coisas que entram nesse meio. E aí, quando você vai ver falando de grupo de masculinidade, é exatamente isso, né? Cara, você usou esse exemplo aí pra mim que é o que ilustra isso. Vamos usar saia, vamos, sabe? Sério, cara, vocês estão falando disso aqui. Pô, eu não consigo entender um monte de coisa que talvez esses caras tenham gerado, né? Vocês agora estão falando de usar saia, mas antigamente eram vocês que excluíam a gente, que faziam. Então, e aí você vai racializar o debate, e eu já tive muito retorno e muita questão, assim. O cara foi racializar o debate, aí ele foi silenciado no grupo. A gente tá falando de masculinidade aqui. Quando eu racializei o debate, ninguém reagiu, ninguém falou nada. Quando falou que era pra botar uma saia ou pra não sei o quê, aí foi aquela comoção. Aí eu falei assim, pô, mas e aí? Imagina um negão andando de saia ali na quebrada. O que você... Aí, silêncio. Aí quem é que vai discutir isso, né? Quem é que vai estar discutindo esse tipo de coisa? Para onde a gente vai levar essa discussão? Né? De coisas que são muito mais urgentes. Você não sabe se você vai ver o seu filho crescer, você não vai saber o que você vai poder ser, se você vai ter direito, né? Como você falou aí, pô, olha só, eu tenho que trabalhar, cara, nesse negócio de procurar uma profissão, de não sei o quê. O que me empregar e pagar primeiro vai ser. Muitas vezes a gente perde muitos meninos nessa brincadeira aí. Enfim, muito legal você ter trazido esse ponto, cara. Muito legal mesmo. Tem um ponto sobre isso também, que você trouxe, né? Sobre o negão de saia na quebrada. Isso reflete até hoje, quando a gente vai convidar homens negros para essas rodas, né? O cara vai falar assim, porra, cara, vai falar de fragilidade? Porra, vou falar disso. Sabe, a gente parece que tem uma hegemonia também de homem e desse espaço já que é construída, né? De que as rodas de masculinidade vai ter um modelo de homem a ser seguido. E aí acaba que afasta muita gente. Sim. Porque quando a gente propõe um encontro, ou até mesmo falar sobre saúde mental, que é um outro temática também, a gente cai nisso, né? De falar sobre as minhas fragilidades, só que o outro a gente distancia a partir do momento que o outro não quer falar das fragilidades dele. Inconscientemente, né? Então, para eu falar das minhas fragilidades, eu vou ter que acessar um outro campo que eu não sei se eu tô pronto, eu quero prático, sabe? Eu quero praticidade. Sim. Então, talvez pensar, como que eu vou lidar com minha raiva? Como que eu vou lidar com minha frustração? Né? Como que eu vou lidar com o meu dinheiro que tá acabando? Sim. Então, é muito maior. Pô, pode crer, cara. Eu acho incrível porque a gente vai entrando para outros lugares dentro desses lugares, né? Não é
E pegando o gancho que você falou, são questões práticas, né? Ah, beleza, eu vou ficar. Porque vai entrar pra discussão e eu vou assim, cara, e aí? Eu vou ficar puto pra caralho e eu vou fazer o quê com essa raiva? Eu sinto muito medo e muita raiva o tempo todo. Não é essa, eu não posso parar pra sentir algumas coisas, porque se eu parar pra sentir, eu paro. E aí? E essa raiva? E isso tudo? E de fato, né, pensar onde a gente tá, e aí a gente tá entregando até ferramentas pra quem quiser cooptar isso, no final das contas. Como é que a gente tá lidando com isso? Como é que a gente tá tendo ações propositivas pra isso? Que base a gente tá criando, né? Como é que a gente tá projetando isso pra agora e pra depois? Acho que é muito importante a gente levantar esses questionamentos, porque eles têm que ser levantados, né? Beleza, como você falou mesmo, vamos fazer aqui um grupo reflexivo. Beleza, pra quê? Respirar? Para e respira. Respira, sente seu corpo, sente... Cara, calma aí, primeiro, antes de qualquer coisa. Isso aí tem um valor inestimável, mas não agora. Vamos lá, eu quero fechar a mão e dar na cara de quem for falar comigo. O que que eu faço? De pessoas que não sabem, né? Eu quero afogar todas as minhas inseguranças em coisas que vão destruir minha vida. O que que eu faço? A gente tá falando disso, não tá falando de respira, bota saia, junta, abraça no meio da sala, numa faculdade com ar-condicionado, com a sala no auditório, não é? Sabe? Acho que a gente precisa muito marcar esse território dessa forma quando a gente fala de masculinidade negra e eu vou dizer rodas, mas encontros para falar sobre sentimentos, né? A construção da subjetividade do homem negro é um processo profundamente influenciado pela história e pela cultura. O racismo impõe barreiras moldando identidades que oscilam entre a exclusão e a resistência. No entanto, a riqueza cultural brasileira e a ancestralidade oferecem elementos de fortalecimento e reconstrução. Pesquisas como a da Cielo indicam que homens negros enfrentam um ciclo de invisibilidade e estigmatização, o que prejudica a sua percepção de si mesmo. Entretanto, essas mesmas vivências geram narrativas de resiliência, como as que vemos em movimentos culturais, religiosos e comunitários. A gente precisa refletir junto em como se percebe a construção dessa subjetividade no contexto brasileiro atual. É muito difícil, e aqui eu vou ter que chover no molhado, não tem jeito, mas é muito difícil construir uma estrutura psíquica harmoniosa quando seu corpo não é vivido e pensado como local e fonte de vida e prazer, né? Então, é uma subjetividade construída a golpes muito delicados de machado. Eu acho que é necessário a gente ter referenciais positivos durante essa construção. Você faz isso muito bem aqui no Parentalidade Preta. E lá no meu TCC, eu lembro de fazer uma análise sobre como a representação social do negro nas telenovelas e no cinema brasileiro tem implicado nessa construção. Tendo em vista que a gente consome muita novela, querendo ou não, a gente consome filmes brasileiros. E até muito pouco tempo atrás, acho que até hoje, na verdade, o ideal branco é uma meta colocada ao negro. Isso é indiscutível. Uhum. E a partir do momento que você deseja esse ideal, o embranquecer-se, né, você cai numa extinção da sua própria identidade. Sim. Então, o embranquecer-se pouco tem a ver, na verdade, com o desejo da pele alva em si, né? Mas o desejo é o acesso da mochilinha invisível do branco. Sim. Então, que é, entre aspas, o ser universal, né? Nessa mochilinha dele vai ter o direito de vir, que a gente comentou aqui, a própria questão da autonomia, né? O direito a uma vida digna, de fato. O direito de ser fútil, de ser medíocre. Talvez o direito de eu pensar em ter saia, né? Em algum momento da minha vida. Sim. Então, exigir a nós essa excelência sempre, então minha nota é 10, 9,5 nem rola, também é uma forma de nos desumanizar. E aí que tá. Como que a gente constrói uma subjetividade harmônica que nos permita o direito de ser humano, de fato? Eu acho que a gente precisa fazer aí um resgate dessa ancestralidade. Então eu preciso me enxergar enquanto um homem para que eu possa exercer esse papel de maneira mais autônoma, positiva para mim e para os outros que estão ao redor, na minha comunidade. Sim. E por que eu falo para mim? Porque muitas vezes o homem negro ele cai numa sobrecarga de expectativas que gera a sua própria implosão, quem pode chamar assim. Então eu preciso ter referenciais positivos para construir uma subjetividade que, consequentemente, vá suportar viver, não sobreviver, mas viver, com a impossibilidade do fim imediato do racismo. Então, se a gente for definir essa construção dessa subjetividade hoje, no Brasil,
é exercida no sentido de não nos permitir viver vida para além dos estereótipos impostos. E aí, se a gente for aprofundar em modelos de família, nos agenciamentos do próprio capitalismo e dessa captura neoliberal, a gente vai sair daqui, não. Não, mas é essencial que possamos construir políticas públicas, construir e efetivar, principalmente em relação à diminuição de carga horária de trabalho semanal, para que a gente possa pensar e viver para além do tempo de trabalho e de toda a desgraça que espera um homem negro. Então, isso que a gente fala de tempo, eu acho que é muito importante para a gente ter o tempo de poder parar às vezes, né? Porque tem essa coisa de, cara, eu não vou parar, porque se eu parar, eu sei lá, cara, o que eu vou fazer se eu estiver parado, né? Sim. Eu não sei. E aí a gente tentar lidar, e eu acho que o que mais pega dentro do trabalho, na psicologia, que é uma profissão majoritariamente feminina e branca, e eu acho que a gente pode falar depois de indicação, de tudo isso, e esse tempo de trabalho que a gente precisa justamente tentar organizar esse tempo de trabalho com o tempo de lazer. E aí esse debate, ele é indiscutivelmente inerente à questão política, à questão de políticas públicas, porque não adianta eu tentar trabalhar com um homem ou uma pessoa negra algumas possibilidades e estratégias que vão ser impossibilitadas pelo próprio sistema que ela vive, né? Então, pela própria região, pela própria complexidade da legislação, né? Da sociedade que vai ver ela enquanto essa pessoa carregada de estereótipos. Então, talvez, ver essa humanidade seja um impedimento na construção dessa própria subjetividade. Eu acho que é muito útil também a gente trazer a chance de parar sem ser julgado, né? Se dar ao direito de parar para não ser julgado, né? Cara, calma aí, descansa, isso mesmo, tô descansando, tô à toa. Muito negado, né? Muito negado esse local do ócio, esse local da produtividade, do ócio produtivo, né? Para que a gente possa pensar e falar assim, não, cara, inclusive descansando eu também estou produzindo, né? Tô aqui me recuperando para poder ir para, de repente, outra empreitada, né? Ter o direito ao descanso e à improdutividade, não ter essa cobrança, né? Eu falo isso, assim, até de experiência própria, de ter sempre aquele pensamento, poder estar fazendo alguma coisa. Porque a gente sabe, inclusive, né? E eu acho que foi muito bacana você ter batido nisso, é que o grande problema das vezes por exemplo, vamos colocar em como a gente está hoje no contexto econômico, até com esse viés neoliberal. O cara fala assim, e vamos botar um modelo de cara aqui que a gente provavelmente conheça, e quem está ouvindo a gente também conheça. O irmão tá lá, tem um trabalho dele, conseguiu pagar um carrinho ali, e no tempo livre ele vai falar assim, vou rodar aqui com um aplicativo para fazer um extra. E aí começa nessa parada. A gente não tá levando para nenhum outro lugar, estamos levando para uma realidade tangível nossa aqui. Vou rodar aqui de noite para fazer um extra, vou rodar aqui o final de semana para fazer um extra. E o problema, para mim, é óbvio que eu não tô diminuindo nenhum outro problema dentro desse contexto que eu tô criando aqui. Mas o problema é quando o cara vê que tá dando certo. Tipo assim, tá vindo extra. E aí começa, mas eu tô rodando, tá vindo extra. Eu tô trabalhando mais e tá vindo extra. Então esse aqui é o caminho, né? A gente sabe muito bem que quando a gente tá falando, e que a gente tá falando aqui de masculinidades pretas e masculinidades negras, a gente sabe muito bem do perfil do cara que a gente tá falando, que tá rodando com um aplicativo aí, com um carro, e enfim. Às vezes tem cara que aluga carro para rodar, são outros matizes dentro disso tudo. Mas assim, o problema não é não estar conseguindo, porque a economia tá se voltando até para isso. Seu self-made man você fez ali, e aí tá dando certo. Quando parar, né? Já que tá dando certo, não preciso parar. Já que, eu tô rodando aqui com o meu aplicativo, tá dando certo, eu tô conseguindo uma pontinha extra aqui, e a saúde vai. É óbvio que a gente não tá falando aqui de necessidade, eu tô falando dessa figura, né? Dessa pessoa que viu que se ela tentar algo a mais vai conseguir, e vai ter sempre algo a mais, porque é o modelo econômico para o qual o mundo está se desenhando. Vai ter algo a mais ali para te fazer querer mais, para você achar que só depende de você, quando a gente não tem seguridades naturais asseguradas. Então eu acho que é muito bom você trazer isso, justamente para a gente pensar nesse fato, né? Não é o de não conseguir, consegui aqui, e agora? O que eu vou fazer?
qual o direito que eu tenho de parar agora que eu consegui? Eu vou conseguir lidar com essa minha parada, sabendo que eu podia estar ali fazendo dinheiro para melhorar a minha vida, para dar condições para minha família. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse panorama também, né? Você pegou no ponto essencial, né? Por que eu gosto de sempre falar sobre a gente precisar lutar e ver isso enquanto um debate totalmente entrelaçado à questão da política pública? Porque eu já fui esse cara, tá? Esse cara Quem não foi? do aplicativo, então... Quem não foi, exatamente. Então, no final da minha graduação pra lá, pô, pegava meu carrinho aqui, meu paliozinho que eu tenho, e eu ia rodar, porque tinha muito estágio. Então, era onde eu fazia meu dinheiro, né? Uhum. Entre eu tinha a liberdade, entre muitas Sim. aspas, do tempo, né? Então, eu poderia parar, enfim. Mas o que é que acontece quando a gente fala sobre, principalmente, esses tipos de trabalhos? E aí eu não sei se você e o pessoal que está ouvindo a gente acompanha esses memes de TikTok, de Instagram, que é o quê? É o pessoal criticar o CLT como se fosse a pior coisa do mundo. Sim, Tá? Deus me livre de ser CLT. E não sei o quê, e não sei o quê. Só que, cara, você tá... Sabe, você tá criticando e colocando como uma alternativa um trabalho onde você vai rodar ali 14 horas por dia para tentar conseguir, vamos supor, uns 5 mil, 6 mil reais por mês. Dentro desse salário, você vai ter pelo menos metade, se seu carro for próprio, para gastar com combustível e alimentação na rua, porque querendo ou não a gente alimenta na rua, combustível e manutenção do carro, que a quilometragem vai lá em cima. Sim. E aí você vai ter, sei lá, 2.500 para você conseguir viver, né? E você não conseguir viver porque você vai estar 14, 16 horas do seu dia rodando de aplicativo, se estressando, sabe? Então, pô, é isso aqui que é bom e o CLT seria ruim, né? Por mais horrível que seja o CLT, Sim. né? Que tenha toda exploração, toda a questão institucional que a gente sabe, né? A carga horária é excessiva, então se a gente coloca 44 horas semanais, mas tem um tempo de deslocação que vai para 50 às vezes, essa carga horária, né? 50 sim, semanal eu tô chutando muito baixo, né? Uhum. Mas é algo a ser chamado a atenção, sabe? De que a gente precisa justamente de tempo, e um tempo que seja de qualidade para a gente poder construir uma subjetividade harmônica, né? Uma subjetividade psíquica que seja harmônica com a gente, né? Que a gente possa ver nossa humanidade através disso. Sim. Porque eu não consigo construir uma subjetividade de um homem que ele é cercado por estereótipos e de alternativas nem tão legais assim, no sentido jurídico da coisa. Sim. Para tentar ver outras possibilidades, né? Tentar falar assim, olha, tem outros referenciais que não sejam esses. E aí também a gente fala sobre esses referenciais positivos. Que para mim, vou repetir, vai ser chovendo molhado, né? Falar disso aqui no Parenta, porque é um trabalho, eu acho que é essencial para a gente fazer, de ver esses referenciais positivos na gente. Trabalhar com masculinidades negras é um movimento que busca reescrever narrativas. Esses espaços, como rodas de conversa e iniciativas terapêuticas, servem para destruir estereótipos e promover novas formas de vivência masculina, mais saudáveis e libertadoras. Estudos mostram que iniciativas desse tipo ajudam a reduzir comportamentos violentos, melhorar a saúde mental e construir redes de apoio. Eles criam espaços onde homens negros podem explorar vulnerabilidades e reconstruir suas identidades longe dos padrões impostos pela sociedade. E Diego fala sobre o porquê de acreditar no trabalho com masculinidades negras é tão importante. Vai dialogar com tudo isso que a gente está discutindo, que é justamente um trabalho que eu acredito que faça o resgate dessa humanidade, sabe? Então, se a gente for falar principalmente de identificação, né? A identificação é poderosíssima. Sim. A construção que fazemos em coletivo é linda, sabe? Então, acho que dá pra gente falar sobre essa identificação, e aí depois eu vou aprofundar sobre isso, mas tem algo nessa identificação também que fala sobre a hospitalidade, né? E sobre como acolher corpos negros que são cansados e constantemente violentados. A roda é incrível, o movimento de roda, Nego Bispo vai falar muito disso. Então, tudo que a gente faz é em roda, sabe? É circular. Então, esse trabalho em roda, se formos pensar dessa forma, passar por um acolhimento mútuo e circular, né? Enquanto um homem negro fala, né? Enquanto é acolhido, depois ele acolhe, né? Que é diferente da hospitalidade colonial que a gente tem. Sim. Então, eu acredito num trabalho com homens negros em sua pluralidade. A gente vai falar de cis, trans, hétero, gay, bi, pan, enfim. Sim. Justamente por tentar oferecer esse acolhimento e poder visualizar nossas potencialidades, nossa vida para além do que é imposto. Tentar encontrar estratégias para uma melhor criação de nossas crianças, fazer a manutenção da vida dos nossos jovens, né? Para que a gente possa envelhecer e envelhecer bem. E aí o amor é muito poderoso nisso.
Mas se eu vou falar sobre o porquê desse trabalho, porque eu acredito nele, justamente disso. É que a gente consiga fazer ali, tanto num trabalho individual, quanto num trabalho coletivo, numa instituição, né? E aí eu posso falar de onde eu trabalhei, né? Que é o sistema socioeducativo, trabalhando com esses jovens. De que ele vê no outro, assim, pô, cara, tem um cara aqui que ele tá falando umas coisas que talvez faça sentido para mim, faça dialogar a minha vida, sabe? Então, eu consigo mostrar que esse jovem, ele consegue também, esse homem que me procura em clínica, ver essa humanidade, sabe? Que é negada para ele o tempo todo. Então, e ele vê essa humanidade não através de mim, porque talvez essa já tenha uma projeção, um espelho para ele, mas ele vê essa humanidade olhando para ele, sabe? Fazendo um movimento desse questionamento, de todas essas questões. Então, ver a humanidade, ver possibilidades. Eu acho que por isso esse trabalho com as comunidades. Para profissionais negros, atender homens negros também é um ato de resistência e empatia. Estudos indicam que a relação terapêutica é mais forte quando existe identificação e compreensão cultural entre o paciente e o terapeuta. Essa é uma pesquisa da Cielo.org. E dentro dessa sua experiência, né, de trabalho e, enfim, com os apoios, né, oferecidos, eu queria que você compartilhasse, assim, coisas que te chamaram a atenção, né, de que você teve contato e que te marcaram, né, que você gostaria de compartilhar com a gente aqui, para que as pessoas entendessem o tipo de coisas que chegam para você, óbvio, coisas que podem ser compartilhadas ou que não venham a expor ninguém. Mas pra gente deixar claro, né, que a gente está falando de coisas muito profundas e às vezes graves, né, que não existem só no imaginário das pessoas, que elas de fato existem. Então, se você pudesse compartilhar alguma coisa aqui para quem está ouvindo a gente agora, seria muito importante. Eu vou tentar a partir... Eu tive, acredito que a honra de poder circular entre universos muito diferentes, por mais que sejam universos... que é o mesmo universo, a gente fala sobre masculinidade negra, mas são muito diferentes, né? Então, na atuação do socioeducativo, tem um perfil muito específico de jovem que me procura, né? Que me procura não, que chega até lá. E aí não é um jovem que me procura em clínica, né? Para falar assim, pô, então, um adulto de 40, 50 anos vai me procurar em clínica porque ele quer, porque surgiu o incômodo dele. O jovem que chega para mim no socioeducativo, o cara estava lá. Ele fez alguma merda, chegou a PM, desceu o cacete nele, jogou na viatura e falou assim, ó, internação, vamos lá, é isso aí. E aí meu papel com esse cara é fazer o quê? Meu irmão, vamos tentar ver isso aqui. Você está em cumprimento de medida de internação, então vamos tentar pensar algumas questões. Esse cara às vezes não vai ter pensar nada, velho. Né? Então, porra, pensar o quê, irmão? Eu tô preso. Sabe o que eu vou pensar? E aí é muito poderoso, porque eu consigo, e foi muito marcante esse trabalho para mim específico, a forma que eu acessei esses meninos, né? Porque acessou justamente nisso, de ver um outro homem negro ali, né? E às vezes eu era muito parecido com algum amigo dele, com ele, com algum irmão, porque eu me via ali dentro de uma instituição onde eu era o único homem na equipe técnica. Então, o único homem e o único homem negro, né? No grupo de 4 psicólogas, né? Sendo eu um desses e homem. As outras eram mulheres brancas. E era muito marcado para mim porque esses jovens, eles não conseguiam falar de sexualidade com essas mulheres. E comigo eles falavam. E falavam, às vezes, detalhes que não precisavam, né? Mas falavam coisas que são profundas e simples. Isso que você trouxe, essa profundidade. Mas simples no sentido de, num ato sexual, por exemplo, pô, como que eu vou comprar uma camisinha? Pô, eu não posso gozar dentro? Sabe? Então, assim, é tão bom, eu não posso. Por que eu não posso, sabe? Porque você vai fazer um filho, você vai pegar uma doença, você vai usar essa camisinha. Então, são coisas muito simples, mas que têm uma profundidade de um jovem de 14, 16 anos não entendia isso, né? E aí ele chegar pra mim e a gente começar a falar sobre, sabe? E aí, a forma que a gente acessava eles, que eu acessava, para além dessa identificação, era através da arte, da cultura, né? É falar uma linguagem que seja parecida com a desses meninos. Então, por exemplo, eles tinham um horário entre a rotina, eles têm uma rotina, né, de ir para a escola, né, da unidade, depois do almoço eles têm uma atividade de lazer. Dentro dessa atividade de lazer, eles ouviam música. E aí, se você for prestar atenção nas músicas que eles querem ouvir, hip hop, cultura do hip hop, do rap em si, né? E acessar esses meninos através do rap, cara, foi incrível. Eu lembro que eu usei muito Tupac com ele, sabe? Tupac e Racionais, consequentemente. Mas tem uma do Tupac que é Keep Your Head Up,
né, que ele fala sobre... É uma responsabilidade gigante. Mas eu acessei esses meninos e eles veem que o Tupac falava sobre questões que eles estavam passando, né? Que o próprio Mano Brown fala sobre questões que eles estão passando. Então, para além dessa roupagem de homem que tá ali, que é um bandido, querendo ou não, tá todo mundo um bandido, porque eles estão ali porque eles cometeram um crime, né? Mas que esse bandido também ele pode olhar para essas questões e talvez ver outras possibilidades. E aí, se eu for para a clínica agora, tem uma coisa muito linda que acontece. Que homens, quem me procuram, né? Qual que é o público que me procura na clínica, né? Se a gente for falar dessa disparidade. São homens e mulheres negras com ensino superior. Você já está em processo de mestrado, doutorado ou em conclusão da própria graduação, mas é esse perfil. E por que eu falo isso? É muito bonito quando chega um homem para mim de seus 40, 50 anos e fala assim, olha, Diego, eu tô te procurando porque eu quero ser um pai melhor para minhas filhas, eu quero tentar ser um marido melhor para minha mulher, né? E aí eu quero saber como é que eu faço isso. Tem homens que nunca tiveram psicoterapia, que chegam para mim pela primeira vez, mas tem os que já vêm de processo psicoterapêutico, só que é esse perfil, sabe? São homens, a maioria estão com o ensino superior completo, com em andamento, que me procuram para realmente falar sobre o dia a dia. E aí é muito interessante, eu acho que eu posso compartilhar isso aqui também. Tem pacientes que chegam para mim, falando de homens, falam muito de trabalho. Então, às vezes, até uma escuta cansativa, porque o cara vai ficar 1 hora falando do trabalho dele, sabe? Trabalho. E eu lembro que quando eu comecei a atender esse tipo de público, essa demanda específica, muito trabalho, eu falei, cara, esse cara não tá me falando nada praticamente, sabe? Então, meu trabalho isso, e aí meu chefe aqui, daí conta toda a situação de trabalho, E aí, eu comecei a entender que falar do trabalho, talvez, e passar 1 hora falando do trabalho, num espaço que ele teria justamente na semana, é o único espaço que ele tem de fala ali. Tá? Então, ele vai falar do trabalho. Só que falar desse trabalho também parece que ele tá fugindo de alguma coisa, sabe? E aí, numa intensidadezinha pequena, ele soltava alguma coisa assim do casamento. Aí eu, vamos. Sim. E aí, traz isso aqui, traz isso aqui. Até a gente tentar sair do trabalho e ir para as outras questões. E por que isso? Porque com mulheres são diferentes. As mulheres que me procuram já vêm mais abertas a falar sobre elas de fato, né? Falar sobre as questões delas, de maternidade, sobre os relacionamentos, que aparece bastante, né? Sobre esses atravessamentos da raça, enquanto essa construção dessa subjetividade. Só que boa parte dos homens que chegam tem essa diferença, né? Então o cara que vai falar de trabalho, e aí ele vai se perceber falando do trabalho e vai começar a entrar em questões dele que ele nunca tinha olhado antes, sabe? Então, o cara que chega pra mim e fala de trabalho é o mesmo cara que chegou pra mim querendo ser um pai melhor, entende? Só que ele não tá falando dessa paternidade. Pra ele chegar lá, às vezes ele precisa falar durante 2 ou 3 sessões pra mim só de trabalho. Sim. E eu tenho um caso específico que foi muito massa quando ele percebeu isso. Eu tava puxando sobre por que o trabalho, né? Qual que é o significado de falar tanto do trabalho? Tentando puxar, na verdade, não tinha puxado isso ainda. Sim. E ele chega numa sessão e fala assim, cara, eu vou falar de algo diferente hoje, não vou falar de trabalho. Então ele percebe, às vezes, uma necessidade de trabalhar o que realmente ele veio trabalhar. Então, é muito bonito, sabe, Diego? É muito bonito eu ver que homens estão tendo essa disposição de chegar em um ambiente que ele possa se sentir acolhido. E aí, se eu for descrever como um dos meus pacientes fala, aqui eu consigo ter uma conversa de homem para homem. Então, me procuram justamente isso. Ver minha fotinha lá, ver um cara ali quase que da minha idade, um pouco mais jovem, lembra um irmão, lembra um primo, ou me lembra mais jovem também. E aí, se a gente for falar de termos psicológicos, essa projeção, esse espelho, é isso, sabe? Se ver em mim. Então, muitas dessas procuras vêm por conta disso. E são questões tão profundas no sentido da sua simplicidade. São questões que você fala aqui no Parenta, principalmente, sobre essa criação dos filhos, né? Sobre tentar ter uma presença positiva, que seja de fato positiva para mim e para essa criança. É como que eu vou lidar com essa raiva, principalmente, do pessoal do trabalho. Se eu quero ser acolhido no trabalho, e às vezes eu não quero ser acolhido no trabalho, tem um cara no trabalho que eu quero matar ele, e eu preciso desse trabalho, eu não posso matar esse cara. Não posso matar ele. Obviamente. Então, como que eu vou lidar com isso, cara? Ele chega pra mim
E é muito interessante porque sabem que não é um processo prático, um processo psicoterapêutico, né? Não é, olha, eu vou aqui abrir no livro de fulano, na página 59, seu momento da vida é esse, você vai fazer isso, vai bater Sim. canela com açúcar, 3 colheres de chá de arroz e sei lá. Sim. Vai sair uma fórmula. Não é. Sim. Então esse cara, ele tá ali, tá toda semana às vezes falando de trabalho? Tá, mas ele sabe que é um processo, né? Sim. Então, é muito bonito esse movimento. Sim, sim. Mas por que falar justamente desse perfil de homens que me procuram? Porque talvez a gente tenha e se crie uma ilusão de que homens, não uma ilusão de fato. Homens estão procurando ver suas questões, ou ver terapia e ver saúde mental? Estão. Só que ainda assim é uma parcela muito pequena se a gente for analisar o Brasil enquanto sua complexidade, sabe? Sim. Enquanto quantidade de população. Tem muitos homens Sim. que chegam sim, mas não são todos, é muito pequeno, sabe? Então, não é você afirmar, de acordo com esse recorte meu, que, nossa, homens negros agora estão olhando para essas questões. Estão. Mas a gente precisa... É uma caminhada. É uma caminhada Sim. que está no começo disso tudo, né? E aí a gente pode voltar à questão das rodas de masculinidade, dos encontros sobre masculinidade, né? Ou a própria temática, você nem se encontra, mas o cara vê um post do parente e fala assim, pô, legal, isso aqui, né? O cara vai ver isso, ou ele vai ver e falar assim, porra de ver luz de homem escuro, o quê, cara? Tá maluco? Sim. Né? Ainda não tô pronto Então, pra a gente isso. tem que... Mas tem cara que vai chegar, tem cara que a gente vai levar esses papos, os caras falam assim, pô, irmão, na moral, tá viajando, a gente tem que falar de comer mulher e trair Sim. esposa, né? Então tem coisa que é naturalizada ainda muito forte pra gente. E quando você faz, às vezes, a quebra disso numa roda de conversa com esses homens que estão falando sobre o quão normal é eles terem uma esposa em casa e trair ela frequentemente na rua, você fala assim, cara, por quê? Sim. Sabe? Mas peraí, você é casado com sua mulher, e por que a traição? Né? Por que a traição? E aí ele quebra. Esse cara vai falar assim, é porque é assim mesmo, eu tenho que comer mulher mesmo, cara. Pô, tá ali, tá me dando mole, eu vou pegar ela. Mas e sua esposa, pô? Isso é construção de família também, como a gente vai se dar isso? Então tem coisa que é naturalizada que também vai distanciar esses homens para o próprio debate. Então, eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha que tem homens negros procurando, e aí beleza, homens negros, nossa, massa, homens negros estão olhando. Sim. Estamos, mas ainda a gente precisa... Tem uma grande parcela de público que precisa ser encantada, né? Precisa ser cativada para olhar para si, olhar para sua humanidade. Eu queria voltar a alguns pontos que você trouxe aqui, que eu acho que são muito importantes deles serem destacados, e talvez a gente até desenvolver um pouco mais, né? Eu acho que para mim um ponto principal, né, primário dentro do que você falou, assim, nem todo mundo tá pronto para chegar num setting terapêutico. Vamos começar por aí, né? Ninguém chega pronto. Pronto, Exato. Resolvi minha questão, agora eu faço terapia. Aí o cara vai chegar assim, Diego, cheguei. Me resolve aí, né? Como você falou. Você vai falar de quê? O que é? Eu acho que tem muita gente que nem sabe o que se faz. Tá todo mundo falando de terapia e tem gente que nem sabe, tá? Beleza, vou a minha esposa, a minha filha, enfim, uma colega. Eu vim em algum lugar que eu preciso cuidar da minha saúde. Beleza, falei com o Diego aqui, Diego. E aí, quero marcar, beleza, pronto, aí, marquei. E agora? Liguei, pô, resolve aí meu problema. Então, acho que a gente precisa voltar nesse ponto, que talvez as pessoas nem tenham condições ainda de chegar pronto para isso, né? E não estar pronto, e como você falou aí, pô, eu vou estar pronto quando eu terminar de falar tudo que eu tenho para falar do trabalho aqui, de repente. Talvez eu esteja pronto, talvez eu só precise disso, de falar do trabalho, eu tô sendo até repetitivo, mas quantas barreiras já não foram quebradas, e aí sem botar panos quentes, né? Tipo assim, cara, eu já parei para conversar com o cara sobre algumas coisas. A gente tá nesse nível. Acho que você falou uma parada aí que eu sempre falo e eu preciso muito, sempre tá remarcando, a gente tá nesse nível de sentei, vamos conversar. A gente ainda tá nesse nível, porque tá competindo, tá sentindo raiva, tá querendo resolver, ou então tá querendo parar pra falar merda mesmo, porque é tudo muito difícil, vamos fugir disso, vamos fazer outras coisas que nos tirem dessa consciência. Então, eu não tô querendo aqui passar... Pô, eu vou deixar isso sempre muito claro, passar pano, tipo assim, sentei, vamos conversar, ferrou. Porque eu nem queria.
Eu não queria lidar com isso agora. Pô, eu não quero lidar. Eu não vou ter que lidar com isso. Eu passei a vida inteira jogando isso pra baixo do tapete e resolvendo isso como a gente sempre sabe. Resolvendo isso com bebida, com violência, com sexo, com drogas, com ausência, com silêncio. E agora eu vou ter que falar. Eu nem sei falar, tá ligado? Então, acho que a gente precisa realmente remarcar o que você tá falando. Vai ficar bem claro, porque eu acho que todo mundo vai se deparar com isso em algum momento. Não é simplesmente, beleza, procura terapia aí, cara, procurar terapia, além de dizer que eu não dou conta, vai me botar num lugar onde eu vou ter que parar pra sentir tudo que eu tô evitando a vida inteira. Talvez eu não tenha repertório nem pra sentir, eu não sei nem sentir, eu vou saber falar, sabe? Eu acho que é muito importante a gente remarcar isso. Mas esse homem, ele que não tá pronto, né? E aqui, se a gente for falar sobre homem especificamente, que hoje em dia é a parcela que menos me preocupa, menos me procura, na verdade, na clínica, né? Eu tenho uma clínica meio equilibrada, te falar a verdade, né? Sobre quantidade de homens e mulheres. Ela se equilibra muitas vezes, mas na maioria das vezes ela é mais mulheres, né? E aí são mais mulheres que vêm com essa disponibilidade. E aí tem uma coisa também, muito importante, eu acho, que a gente traz, que é falar de um sistema capitalista onde o dinheiro ele é essencial para isso, sabe? E às vezes a nossa lida com esse dinheiro para justamente ter um acesso à terapia, por mais que a gente tenha SUS, tenha tudo isso, né? Então, é algo também que é tratado, né? Que é trago, no sentido de uma demanda a ser tratada. Cara, eu tô, às vezes, e isso aparece demais, eu tô ganhando muito dinheiro, cara, o que eu vou fazer? Sabe, às vezes é um cara que ele chegou ali na sua fase e ele não se sente aceito no meio que ele mora, no condomínio que ele tá morando, né? E falar, Diego, eu fui fazer o meu declaração de imposto de renda do ano passado e eu ganhei muito dinheiro. O que é que eu faço? Sabe? E aí ele se ouvir e depois ele fala assim, porra, mas também que idiotice, né, cara? Tô vindo aqui pra falar que eu ganhei muito dinheiro. Porra, vai gastar o dinheiro, cara. Por que você não me fala isso? Não é sobre, né? É muito mais complexo essa questão do lidar dinheiro. Então, lidar com o excesso de dinheiro e também, principalmente, lidar com a falta do dinheiro. Mas... E aí eu entrei nisso porque a gente tava falando de trabalho. Eu também tenho que entender que eu vou ter ali na minha semana, e eu que estou falando no sentido de que eu, enquanto terapeuta que estou ouvindo esse cara, eu tenho que entender que a escuta ali, e ali vai ser o espaço que ele vai ter, às vezes, de ser ouvido. O único espaço que ele vai ter para ser ouvido. O único espaço que ele vai ter para ser ouvido é esse. Então, ele tá me falando de trabalho. Tá, mas tem coisa aí. Na psicologia, a gente nunca vai pela repetição, né? Pelo menos eu que utilizo aí uma esquizoanálise, não enquanto repetição da própria esquizoanálise, mas enquanto construção, utilizar a esquizoanálise com articulações de muita gente, principalmente de Brasil, para a gente tentar pensar enquanto criação, né? Enquanto algo que, está sendo construído, de fato. Mas essa repetição, ela nunca é sobre repetição, mas sobre a intensidade que ele traz, talvez alguma coisa. Ele vai me falar de trabalho, mas, cara, uma vez ou outra ele vai deixar escapar numa situação do trabalho que lembrou ele de uma coisa que aconteceu, que está acontecendo, né? Então, é isso. Não é estar pronto, sabe? Sim. É a gente ir junto, não navegar junto. Cheguei na terapia, e aí? Tá, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? E assim, cara, vamos conversar, cara. Vamos falar de futebol. Você fala de futebol, vamos falar de futebol, sabe? Sim. Então, beleza, a gente vai falar de futebol, vai falar, o Corinthians vai cair. Não sei lá. Botafogo vai ser campeão de novo, não sei. Né? E vai entender os mecanismos que ele tem da fala. Isso que você trouxe é muito importante. Eu não sei sentir, eu não sei falar, então como que eu vou falar de mim, né? Como que eu vou produzir um discurso meu sobre eu, né? Eu não quero... E eu até falo isso, cara. Pra mim é uma posição também muito doida, porque não é eu produzindo discurso sobre você, né? Você não vai chegar aqui e eu vou falar o que você tem que fazer. Porque, você tá aí 30 anos vendo o seu corpo, como é que eu que cheguei agora vou falar sobre o seu corpo que você tá 30 anos vivendo? Né? Então a gente vai pensar juntos, vamos pensar juntos sobre essa construção, sobre possibilidades dessas rotas, né? Rotas de cura, rotas de fuga. Como que a gente vai fazer isso, sabe? E a gente vai junto, né? Então eu acho que o mais bonito desse trabalho é justamente isso. É ter uma construção conjunta, que eu também não sei onde vai chegar. Né? Eu trabalho com incerteza. Você não sabe muito menos eu. Então, eu acho que afirmar principalmente esse não sei do processo psicoterapêutico é essencial, sabe? Mas que tenham
tem uma ciência, tem uma técnica que vai chegar lá, mas a experimentação ela é inerente a isso. Então eu só vou saber quando eu experimentar, sabe? Beleza, eu fiz isso que eu estava pensando em fazer, nessa possibilidade, sei lá, deu ruim, deu muito ruim. Eu fui dar um soco na boca do meu colega de trabalho e agora eu tô preso. Né? Eu tô respondendo algum processo, o que eu vou fazer? Né? Ou, pô, sei lá, cara, fiz aquilo, deu muito certo. Eu fui fazer isso com minha esposa e agora a gente tá muito bem. Eu coloquei uma rotina nova na nossa relação, tá muito bem. Só que eu não sei lidar com o muito bem, né? Como que eu vou lidar com esse muito bem? Porque eu sou acostumado com o caos. Sim. Sabe? O caos eu sei lidar, eu sei. Mas as brigas a gente sabe lidar, a Sim, gente sabe o que sim. fazer. Mas quando tá bem, e na calmaria do processo, o que eu vou fazer? Sabe? Então, é muito complexo, cara, é muito complexo. Eu sou suspeito de falar que eu realmente sou apaixonado nisso, né? Nesses Sim. encontros e tudo. Então é muito massa. E como a gente estava falando sobre você, né? E aí eu queria saber o que você tenta comunicar, né, com a sua prática, né? O que você quer agregar às vivências? O que você quer que as pessoas saibam de você, basicamente, né? O que as pessoas saibam de si, de você, melhor dizendo, com a sua prática na clínica e com a sua prática, principalmente na acolhida, né? No acolhimento com as pessoas. Eu acho que é essa a palavra, sabe? Eu acho que é mostrar que dá pra gente se acolher dentro desse processo, né? Dentro dessa prática clínica, independente se for uma prática clínica institucional, que aí eu já vou entrar em outro debate, que é eu, enquanto um homem negro também, trabalhando no sistema socioeducativo, estou eu fazendo a manutenção desse sistema, né? O que é que eu estou produzindo ali? Minha prática clínica, o que é que ela vai produzir? Para além do espaço institucional, mas no espaço da clínica particular, ela vai produzir autonomia, vai produzir saúde, vai afirmar vida, ou ela vai cercear com a subjetividade, ou vai produzir mais muros do que já estão ali. Então, e aí eu vou pedir licença para te usar também, tá? No sentido de te referenciar, que é mostrar que a gente pode ver luz dentro, né, dentro de nós, ver luz em homens escuros. Então, é eu vendo minha própria luz, sabe? E porra, tá um turbilhão de coisas aqui acontecendo, cara. Eu preciso ver minha humanidade, né? Eu tenho que ser excelente, beleza, eu tenho que fazer tudo bem. Mas e quando não der para fazer isso? Então, eu acho que é aí que vem a acolhida, aí que vem a hospitalidade, aí que vem tentar mostrar que dá pra gente ser forte, que a gente vai precisar, né? Mas dá pra gente ser vulnerável na própria fraqueza. Sim. Então, entender quais que são esses limites, quais são essas fronteiras, né? Mostrar que não vai ser, talvez, um processo de me entender e me entender enquanto um homem negro, ocupando os espaços que eu ocupo, e aí eu vou trabalhar com presença e com ausência, né? Porque eu ocupo alguns espaços e não ocupo os outros. Então, o espaço que eu estou ocupando hoje, como que eu posso lidar dentro desses atravessamentos desse próprio espaço, né? E aqui tentar ser mais prático, tentar ser mais pragmático, né? É sei lá, estamos falando de um perfil de um cara que hoje está trabalhando numa empresa, ganha seu salário mínimo, né? Dentro disso ele ainda assim tenta fazer ali alguma coisa, né? Mora com uma esposa que ganha mais que ele, né? Que é o que geralmente acontece, em alguns casos. Se a gente for falar de homens negros, onde a gente dificilmente vê homens negros em cargos, né, de liderança, cargos que sejam bem remunerados, né? Mulheres negras acessam isso, e é ótimo, né? É ótimo isso. Só que dentro dessa relação, se eu for um homem negro que me propõe a me relacionar com outras mulheres negras, eu tenho que saber lidar com o salário da minha esposa. Né? E com o meu. Então, eu sempre vou voltar, querendo ou não, numa questão financeira, que a gente está falando de um sistema capitalista, não posso perder isso em prática. Principalmente eu não posso perder no sentido das possibilidades que a gente vai ver. São possibilidades reais ou não? Né? Porque dentro da própria ciência, dentro da própria psicologia, que tem a sua eurocentricidade, né? Uma psicologia criada de homens brancos, pensada de homens brancos para os problemas de homens brancos. Né? Se eu tentar aplicar isso aqui, eu vou estar perdido, cara. Desculpa falar o viado. Mas eu não vou conseguir concretizar o que eu estou propondo. Né? Então, beleza, você tá com raiva, a gente vai fazer técnicas de respiração, né? Vamos tentar entender. Quando vir um pensamento, você vai tentar pensar outra coisa, né? E o pensamento positivo, ele vai ser ótimo, sabe? Isso tem relação com seu pai ou com sua mãe. A gente vai pro teatro de piano da psicanálise, né? Que às vezes se põe muito ali, mas, cara, eu não tenho referencial de pai, né? Às vezes não tem nem referencial de mãe, sabe? Então, como que eu vou pensar isso tudo? Então, eu acho que o que comunicar nessa prática é justamente a gente colocar a luz nessa humanidade. Tá? Nessa humanidade de
da gente pra gente. Essa Sim. acolhida, que eu possa acolher. Me acolhendo, eu acolho outros, né? Se a gente for falar de um espelho, de uma roda, Uhum. de uma identificação. Sim. Né? Eu vou conseguir me acolher, eu estando bem me acolhendo dentro de todas as questões, eu vou conseguir acolher melhor meu filho, né? Eu vou conseguir acolher melhor minha filha, a minha própria esposa, que eu tô brigando com ela há um tempão, a gente tá sem desentender e tal, e aí às vezes eu vou pensar nisso melhor, eu vou ver que na verdade eu tô só com saudade de um tempo que a gente não tinha, né? Uhum. Do tempo que a gente tinha e hoje a gente não tem mais. Embora a vivência compartilhada entre terapeuta e paciente seja um elemento valioso, não é exclusiva para promover a compreensão. Profissionais de diferentes origens podem oferecer apoio desde que estejam capacitados para abordar questões de raça e gênero com a sensibilidade cultural. O reconhecimento de um no outro, no entanto, desempenha um papel especial porque facilita a identificação e promove a maior abertura nas sessões terapêuticas. E aí fica clara a construção desse episódio para se condensar em uma pergunta quase final. Eu perguntei a Diego se ele acredita que somente um homem negro pode compreender o outro. E eu quero que você acompanhe agora essa resposta. Sendo bem direto, cara. Sim. Essa diretamente, o cerne da questão, sim. Porque isso que a gente está construindo, não tem como um homem branco ou uma mulher branca jamais vai entender a complexidade disso que a gente está falando, né? Uhum. Então, um homem negro, você vai se comunicar no olhar com outro homem negro, sabe? Eu estou passando uma situação que eu vou te olhar só assim. Uhum. Você entendeu tudo no meu olhar, sabe? Sim. Tipo, você tá entendendo? Sabe? Não precisa explicar as coisas. Não precisa explicar isso. Não precisa explicar que eu sendo, às vezes, se a gente for entrar nessa questão, né, do salário, minha mulher tá ganhando mais que eu, ou eu sou o provedor da casa agora, sabe? E aí sim, a gente pode até inverter os papéis. Eu sou o provedor dessa casa, e eu tô passando por essa... Cara, eu vou entender isso, às vezes só olhando, né? Porque tem um outro homem negro ali, que ele, cara, não vou precisar explicar pra esse cara que... Pô, irmão, o cara me olhou estranho ali, no supermercado, ou me olhou estranho nesse restaurante, ou entrei aqui, as pessoas estão me olhando estranho. Por conta disso, não, cara, só vou olhar, pô, você viu o cara me olhando? E a gente já entendeu tudo, né? Já entendeu tudo que se passou ali. Uhum. Se eu vou tentar explicar isso para um outro homem branco, e aí eu vou tentar trazer isso para esse ambiente da psicoterapia, né? Talvez eu dar um diagnóstico persecutório, né? Sim. Então, tem muita coisa que ela pode ser invalidada dentro desse processo. Sim, né? Se eu for contar isso para uma pessoa que não tenha a experiência, né? Pode ter a técnica, cara. Você pode estudar, você pode ser mestre, doutor em relações raciais, mas tem uma coisa aí que você não vai ter, tá? E eu não vou me sentir confortável. Você pode até ter, sei lá, você pode fazer essa malabarista, ter aí alguma experiência nesse sentido, mas eu não vou me sentir confortável falando disso com você, né? Porque eu tô encarando o meu algoz, às vezes, ali. Sim. Eu tô encarando o cara que é o meu inimigo. Eu não vou me abrir pra você, sabe? Eu não vou falar dos meus problemas pra você. Você não tá no mesmo barco que eu. Você pode estar enfrentando, e aí isso foi genial que eu vi esses dias lá no Instagram, né? Que a gente pode estar na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Exatamente. Sabe? Pode estar nesse processo, mas, cara, eu não confio em você, porque literalmente você não vai me entender, tá? Não vai me entender. Talvez uma mulher negra consiga entender as dores do homem negro pelo atravessamento de raça, né? Mas ainda assim, ainda tem coisa que se escapa desse encontro, né? Se escapa desse olhar, dessa relação. Que outro homem negro, ele pode ter até patamares diferentes de mim, então a gente pode ter em outros momentos, a gente pode estar em outros momentos de vida, pode ter uma idade diferente, assim como tendo homens muito mais velhos que eu, que eles olham pra mim e falam assim, eu gosto disso aqui porque eu não preciso falar e explicar as coisas, você já não entendeu. Sim. Tá? Então, é isso. Então, se a gente for bem pragmático, meu objetivo, sim, não tem como trazer o entendimento da experiência empírica do homem para um homem branco. Ele vai ser impossível ter esse entendimento. Sabe? Eu tenho alguns pacientes que eles falam justamente disso, sabe? Quando chegam em sessão, falam assim, cara... E em algum momento eles falam, isso aqui você entende, né? Que é de homem para homem. Sim. E não é, nesse de homem para homem, não é de homem para qualquer homem, né? É de homem para homem. Um homem negro para outro homem negro, sabe? Tendo majoritariamente pessoas negras, mas pessoas brancas, sabe? E homens brancos também, sabe? E mulheres brancas também. Que a gente se vê que tem uma diferença. Principalmente no olhar dela para mim e meu olhar talvez para ela também, né? É diferente, sabe? É diferente, mas não que não haja acolhimento. É um acolhimento, só que é um acolhimento diferente.
Então, esse olhar ele é muito importante, principalmente se a gente for falar sobre essa hospitalidade. E é claro que a gente ia falar sobre o amor. Ele que é uma ferramenta poderosa na vida de pessoas negras. E somente para esse momento eu vou dividir ele em duas instâncias. O amor próprio, que é fortalecido pela rede comunitária, pelo apoio mútuo, e o amor não romântico, que combate estigmas e oferece um espaço para a expressão emocional. Pesquisas mostram que relações afetivas saudáveis são fundamentais para a saúde mental e emocional da população negra. Elas criam espaços de acolhimento e fortalecem a resiliência diante dos desafios cotidianos. Isso é muito óbvio. Acho que aqui eu posso até usar, né? Como declama lá lindamente o pastor Henrique Vieira, no álbum do Emicida, do Amarelo, né? Será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor. Então o amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. E aqui em Uberaba, eu tenho a honra de fazer parte de um slam, movimento de poesia falada, né? É o Slam do Amor, com mais dois irmãos que essa cidade me deu, que é o Edson Militão e o Wellington Sabino. E o grito do slam é: o amor é revolucionário. Tá? Porque, de fato, o amor é revolucionário, o amor para nós é uma contraproposta do que o colonialismo fez e do que o racismo nos oferece. Tá? Sim. Então, uma contraproposta no sentido de ir na contramão dessas expectativas sobre nós. Né? Então, falar de amor, tentar entender nossa relação com o amor, nossas relações amorosas, afetuosas, para além da romântica, tá? É essencial, porque não sei se é esperado de um homem negro falar sobre amor. Tá? Então, por mais que tenhamos nas maiorias das composições, principalmente da música, né, do samba, do arrocha, do blues, homens negros, ainda assim, né, nessa sociedade, se espera que um homem negro fale de amor, que não seja na música. Sim. Tá? E aí, cara, você tem grande quantidade, você parar pra pensar isso, às vezes, pô, tem muito homem negro que só escreve de amor na música, cara. Os caras só falam disso, né? Mas o homem negro na sociedade, ele parece que esse cara ele não existe. Então a gente esquece que essas composições são feitas por homens negros, né? Então Jorge Aragão, que é um dos meus compositores favoritos, se eu for pensar hoje, ele tem uma música na voz da Beth Carvalho, e ela chama Coisas do Amor. Ela vai começar, né, no sentido de falando: há quem fale mal do amor, menos eu, porque sei do seu valor, e amar é muito mais momentos de prazer, né? Quem nasce para ganhar não morre por perder. E assim aprendi a sorrir e também a chorar, e por pior que tenha sido a dor, bendito seja outro amor. Então acho que o papel do amor e acreditar nessa questão do amor para nós, entre nós, né? E aqui entenda que não é aquele papo, né, de dar outra face, aquela coisa toda, né? A gente vai abraçar nossos inimigos, né? Então não vamos entrar num papo muito positivo de coach e tal. Não é esse papo. Mas é entender que pra gente, talvez o amor, em algum momento, seja tudo que a gente vai ter. Tá? Então o amor entre nós, de fato, entre nossos laços comunitários. Então, o amor, ele é esse descanso, às vezes, que a gente precisa, né? A gente precisa de um descanso ali, de chegar, talvez, no nosso pai, no nosso filho, na nossa companheira, e poder descansar, sabe? Sim. Descansar nesse amor, nessa áurea de amor que é criado, né? E um amigo, de fato, né? Sim. Então, principalmente se a gente for falar de saúde mental. Saúde mental, o terapeuta, ele não tem esse monopólio da saúde mental, né? Então, eu tenho outras estratégias que eu posso utilizar que não seja, de fato, a terapia. Na terapia eu vou tomar 20 semana, cara. Eu vivo 24 horas, 7 dias por semana. O que é que eu vou fazer quando eu não tomo terapia? Né? Então eu tenho outras ferramentas. Eu tenho uma áurea amorosa com meus amigos ou com minhas amigas, que ela pode me dar esse descanso que eu preciso. Né? Que não vai ser um descanso que a gente vai descansar para fazer uma manutenção do trabalho. Pô, vou descansar, eu vou ficar aqui, cara, eu tô exausto, né? Tô exausto, vou deitar porque amanhã eu tenho que trabalhar. E aí eu tô descansando? Não sei se estou descansando. Né? Eu tô descansando para voltar ao tempo de trabalho. Mas o amor, ele é essencial nessa construção. É essencial porque talvez no amor esteja o descanso que a gente está falando. Né? Então, ver esse descanso, ver essa humanidade, né? Poder nos acolher dentro disso. E aí, é só entre a gente, às vezes, tá? É só entre a gente quando a gente pensa num laço comunitário, onde a gente volta à questão, né? Será que é um homem negro que vai entender um homem negro? Eu vejo movimentos hoje de homens negros quando se encontram, tem um abraço, tem um afeto, tem um beijo no rosto, né? Tem um cuidado, assim. Nesse cuidado a gente vai se acolher, a gente vai se entender, a gente vai recarregar energias para um cotidiano que às vezes é avassalador, né? Então, é essencial. Então,
fosse falar do papel do amor, eu acho que não tem como. O amor, ele de fato é revolucionário, sabe? Eu gosto muito de falar, e eu querendo ou não, eu sempre vou cair para relacionamentos, para além do amoroso, né? Uhum. Se a gente for pensar essa ótica do amor, mas de, de tentar construir dentro de uma relação uma própria. Ih, perdi tudo. Peraí. Vamos ver essa ótica amorosa. Tá. No homem. Entendi o espaço onde eu tinha algo que eu tinha eu não tenho mais, né? Como que eu vou lidar dentro dessa relação, dentro dessa dinâmica de relacionamento? E eu preciso resgatar isso, eu preciso deixar essa relação, né? Uhum. Ou com meus filhos que estão crescendo, e aí outra coisa importantíssima também, eu tinha um projeto de vida para o meu filho, ele tá seguindo outro, né? Como eu vou fazer isso? É uma frustração minha, uma frustração dele, como que ele vai lidar com isso? Né? E se a gente está falando sobre crianças negras, meninos e meninas, né? Uhum. Então, dá para comunicar muita coisa, mas se a gente fosse resumir em uma palavra, seria essa, né? Um acolhimento. Sim. Acolhimento e que a gente possa ver a nossa própria humanidade dentro disso. E nos é negada o tempo inteiro. Sim. Somente quando você trouxe aí um exemplo, né, de uma psicologia que ela precisa ser remodulada para que ela entenda e acabe abarcando as subjetividades de pessoas negras dentro desse contexto social, né? A gente tá na sociedade, como você bem falou, e eu não vou nem ficar repetindo aqui. Entender, não tá, beleza, que legal, empoderamento, sua esposa tá lá numa vaga que ela conseguiu, porque a empresa agora ela é legal e ela vai promover as mulheres negras e agora ela tá ganhando o dobro que você, e aí você não vai mudar de patamar, e como é que você vai lidar com isso? Como uma coisa reflete na outra, né? A gente tá falando desses locais e a falta das ferramentas para lidar com isso. Calma aí, pô, a gente vem num contexto onde eu fazia tudo, aí consegui garantir que minha esposa aqui terminasse a faculdade, de repente aos trancos e barrancos, e aí ela foi lá e tá ganhando o dobro do que eu, e aí agora o que eu fiz? E eu também não posso fazer essa faculdade, porque se eu fizer a faculdade as coisas vão ficar ruins, eu não posso parar para fazer a faculdade. Eu acho que é olhar para esse contexto, né? É óbvio que eu não tô colocando aqui nenhuma disputa de gênero, eu preciso remarcar isso aqui, mas quem ouve a gente já sabe, né? É uma triste realidade que acontece nessas questões afirmativas para mulheres, e eu não estou questionando isso aqui também, deixar isso bem claro, mas o que fica depois disso tudo, né? Que a gente não tá conversando, até porque a gente não teve essa construção, a gente está começando a falar disso agora, né? É importante a gente lembrar sempre que essas coisas estão acontecendo no hoje, e a gente não tem como lidar, até porque a gente passa a entender as coisas que nos constituem, atravessadas pela raça. E aí a gente começa a ver, me entendi como homem negro, a minha esposa é uma mulher negra. E aí, de repente, aconteceu isso porque ela é uma mulher negra e eu sou um homem opa, calma aí. Bolou tudo, né? Então, acho que é muito importante para falar de qualquer coisa, tudo, né? Trazer esse contexto que eu acho muito legal. A gente está falando aqui de homens, de masculinidades negras, como esse homem se vê num local onde ele não pertence, como quando a gente vai falar, ou quando a gente volta no passado falando de roda de homens, a gente lembra homens se abraçando, dando a mão, cantando, fechando o olho, respirando junto. E a gente está falando de outro corre muito mais difícil, né? Coisas que com certeza a gente vai desenvolver em algum momento novamente. Enfim, não vou deixar aqui todos os corres porque tem muita coisa pra gente falar, mas a gente vai falar de violência, hipersexualização, necessidade de afirmação, necessidade de fuga para todos os lugares, né? Bebida, sexo, drogas, trabalho, alienação com videogame, esse tipo de coisa. Vou deixar só esse panorama aqui. O homem negro no Brasil é mais do que os desafios que ele enfrenta. Ele é o símbolo de resistência, força e transformação. Você tem que entender e ouvir a trajetória de homens negros e se sentir convidado ou convidada a repensar as masculinidades, romper estereótipos e construir novas formas de existência. E eu quero te deixar aqui um convite para reflexão. Como você, enquanto pessoa negra no Brasil, ressignificaria as masculinidades pretas?
como a série Mergulho propõe um aprofundamento em direção às masculinidades pretas, eu não poderia deixar Diego sair daqui sem dar um conselho para pais e mães que estão criando meninos pretos. Cara, meninos pretos, eu acho que cabe a tudo isso, né? Cabe principalmente essa questão do vocabulário emocional, mas principalmente a raiva. O menino preto, ele sente muita raiva, sabe? E aí eu posso até falar de um diagnóstico horrível, que eu não gosto, que é o TOD, transtorno opositor desafiador, que pegou, né? Tá em moda. Tá Aí. na moda. Então toda criança desajustada, ela é um portador de TOD. Né? Então, qualquer criança que vai me questionar, que vai me desafiar, essa criança é doente, tá com TOD, vai colocar no psiquiatra, vai dar alguma coisinha para ele, ele vai falar e vai se ajustar de novo ao modelo que eu quero, né? Então, acho que é essencial pra gente, para além de trabalhar toda essa presença que a gente fala, positiva, né? Com essa criança que vai ser um corpo mais violentado ainda, né? Vai correr mais riscos, né? Então, mais riscos no sentido de ser totalmente inviabilizado, né? Vai ser totalmente inviabilizado. Então, entender que essa criança ela vai precisar lidar com essa raiva, principalmente, mas que o corpo negro ele não foi feito para sofrer, sabe? Eu acho que deve ser a máxima para nós, né? E o resgate dessa história, dessa ancestralidade, eu acho que é essencial para esse processo. Entender que existe muita vida para além dessa dor, né? Para além de sofrimento. Então, a menina também, cara, é essencial, eu acho isso. Eu acho que aprender essa lida com a raiva, e aí eu volto de novo, né? A gente precisa entender isso. Não tem como eu apertar o outro aquele que eu sei, sabe? Então a gente precisa tentar entender também com a nossa raiva e a nossa frustração. E eu gosto muito de falar de projetos de ser humano, que quando a gente cria, você sabe isso também muito melhor que eu, e os pais também estão estudando a gente tem uma expectativa sobre essa criança, sabe? Porque não, a gente cria uma expectativa sobre a criança, né? E talvez a frustração dessa expectativa, de acordo com os anos, eu também não vou saber lidar com ela, né? Então eu preciso entender que essa criança ela vai ter uma autonomia para isso tudo. Então talvez ofertar essa autonomia para esse menino, né? Tentar construir um menino, eu não gosto nem de usar esse termo forte, mas um menino que seja forte no sentido de tentar lidar com os atravessamentos que ele vai passar. Né? É inquestionável. O fim imediato do racismo, eu gosto de repetir isso, ele é impossível. Então a gente vai ter que lidar com essa impossibilidade. E aí, como que eu vou lidar com essa impossibilidade? Como que uma criança preta vai lidar com essa impossibilidade, né? Então, chamar a atenção para isso. Mas principalmente a raiva, porque nosso corpo já é bélico. Você está construindo uma criança aí que vai se moldar e o corpo dela também vai ser um corpo bélico, né? Então, como utilizar disso, sabe? Como fazer uma construção de uma subjetividade que seja harmoniosa, né? Que seja acolhida, mas principalmente que ela possa ser autônoma. Sim. Bom, maravilha. A gente vai chegando no final aqui dessa troca e eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final e também vou te pedir para falar do que você faz, do seu trabalho e do que as pessoas precisam saber de quem a gente falou, de com quem eu conversei aqui e o que você queira que as pessoas saibam também. Eu acho que se tiver uma mensagem, vai soar repetitivo e vai soar até um papo positivo de coach. Eu odeio isso, tá? Mas amem, cara. Acreditem no amor, sabe? Tentem lidar melhor com dinheiro, principalmente. Pô, isso faz uma grande diferença. Sim. Uma grande diferença. A gente cai, às vezes, em abismos absurdos pela nossa imaturidade com o dinheiro. Porque o excesso e a falta, eu sempre parto por esses dois lados. Né? A falta é mais comum, mas também o excesso. Quando a gente tem um dinheirinho que sobrou, cara, eu não vou saber o que fazer com esse dinheiro. Então, acho que é a gente tentar lidar melhor com esse dinheiro e acreditar no amor. Sabe? Então, por mais que... Eu gosto muito dessa frase. Eu vou voltar para Racionais, né? Que por mais que seja que o cheiro seja de pólvora, talvez preferir rosa seja mais interessante. Então... acreditar no amor, cara. Acreditar no amor. Tentar ver essa vida para além desse sofrimento. Né? Então, por mais que seja uma raiva que a gente sente constantemente, eu tenho um paciente que ele se descreve assim: eu sou o Hulk, cara. Eu sou o Hulk, eu tô o tempo todo com raiva, né? Eu sou um kiwi. E aí ele realmente é um homem negro, assim, alto, gordo, ele é barbudo, cabeludo. Ele fala: eu sou como se fosse um kiwi. Eu sou peludo por fora, mas por dentro talvez eu sou uma fruta muito gostosa, que com açaí vai muito bem, sabe? Uma fruta macia, que se apertar demais ela estraga. Então, sabe, é você tentar ver isso também em você, né? Para além do Hulk, que tá com raiva o tempo todo, que consegue controlar a sua raiva em alguns momentos, mas que você também se possa ver enquanto talvez esse kiwi, essa fruta sensível, gostosa, que tem seus momentos ali.
né? Então, ser gentil com a gente mesmo, acho que faz uma grande diferença. Faz. Acho que é isso. Pô, maravilha. Diego, eu queria te agradecer, né? Agradecer primeiro pela confiança, né, de ter vindo aqui, ter se exposto, porque é sempre uma exposição, né? Agradecer por ter aí colado nessa caminhada, né? A gente tem trocado, para quem escuta a gente sempre troca, sempre está se referenciando ali. Eu fico muito feliz em trazer você aqui para a gente poder continuar compondo, né, a narrativa do Parentalidade Preta, que é tão importante para mim, que acho que passa a ser importante para muita gente. É uma coisa que eu faço para mim, para que isso se compartilhe com outras pessoas, né? Então eu saio sempre melhor das trocas aqui. E eu não tinha como não te agradecer pela confiança, de verdade, assim. O que eu vou falar que vai ser repetitivo, então eu só queria dizer obrigado de verdade. Eu que agradeço, Diego. É uma honra, assim, né? Porque eu te acompanho já tem uns anos, inclusive, Sim. né? Acompanho o Parenta já tem um bom tempo. E aí, é sempre nesse sentido também, como eu te falei antes, né? Cara, você compõe clínica comigo, compõe minhas práticas há muito tempo e talvez você nem saiba disso, né? Então, para mim, é muito significativo a gente poder dar um contorno, talvez, Sim. e continuar compondo esse trabalho em conjunto. Sabe que é essencial. Eu gosto muito dessa frase, né? Sobre ver luz em homens escuros. Eu gosto muito dela, porque eu acho que ela também define o que é que eu faço. Sabe? Então, para mim, é uma honra, assim, estar aqui, podendo estar compartilhando um pouco desse trabalho, podendo estar falando um pouco sobre todas essas questões que a gente trouxe aqui. Mas, beleza. Bom, então a gente fica por aqui. Chegamos ao final de mais um mergulho e eu só posso te agradecer pela sua companhia aqui nessa jornada. Criar um episódio como esse envolve uma série de ações que talvez você nem imagine. Eu vou falar aqui rapidamente. A pesquisa, a pré-produção, o planejamento, a roteirização, a captação do áudio, a revisão de pauta, a gravação, a edição, a sonorização, a mixagem, a publicação, a divulgação, a interação nas redes sociais, o gerenciamento das plataformas, a criação de peças visuais, ajustes técnicos, curadoria de convidados e acompanhamento das métricas e, é claro, muito café. É um trabalho intenso, mas é feito com todo cuidado e afeto e responsabilidade para que você receba aí nos seus ouvidos o melhor possível. E por isso eu quero agradecer de coração por você estar aqui. Se esse episódio ressoou com você de alguma forma, compartilhe nas redes sociais, marca o Parentalidade Preta e diga aí para mim o que achou, me chama lá no @Parentalidade Preta. E se você puder, apoie esse trabalho em apoia.se/parenta. Cada pessoa que assume o compromisso com a gente ajuda a manter vivo esse movimento firme e forte. Bom, então a gente se vê no próximo episódio dessa volta do mergulho. Eu espero que a gente possa conversar mais. E até lá, cuide-se e escuta o que já tem na grade. Volta nos programas, volta para o primeiro Parenta. Você tem muito material para você ouvir, que você vai levar aí um bom tempo até o Parentalidade Preta voltar. Bom, então é isso. A gente se vê e se ouve em 2025, quando a gente voltar. E que seja um feliz ano novo. Tamo junto, até mais.